Aleluias. Quero saudar os amados irmãos a todos na paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo aqui, 3 versículos para a nossa meditação dessa tarde, que se encontra no livro de Daniel da Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 28, que fala assim: Nabucodonosor respondeu dizendo: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e salvou os seus servos que confiaram nele, e que mudaram a própria palavra do rei e entregaram os seus corpos, porque não quiseram servir e não quiseram adorar nenhum deus estranho a seu próprio Deus. E eu dou uma ordem para que todo o povo, grupos nacionais ou língua que dissesse algo errado contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja desmembrado e a sua casa seja transformada em latrina pública, pois não há outro Deus que possa livrar assim como este. Naquele tempo, o próprio rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem no distrito judicionais de Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel para todo sempre. Sabemos, amados irmãos, que a palavra de Deus fala que Nabucodonosor, ele fez uma imagem de escultura de ouro, para que todos pudessem adorar, muito alta, para que todos pudessem se ajoelhar diante desta imagem, que era a sua própria imagem. Ele queria o louvor do povo, queria adoração, ele queria tomar o lugar de Deus, falando assim, porque todo louvor e toda adoração só pertence ao Deus Criador que fez o céu e a terra. Toda honra e toda glória só pertence a Ele. E sabemos que Nabucodonosor teve um sonho dessa estátua. E ele viu uma rocha que quebrava e espedaçava essa estátua. Ele chamou todos os adivinhos, todos os magos, todos os olonistas daquele tempo, para distinguir este sonho dele. Não conseguiram. Mas existia um que tinha um espírito dos deuses, de Deus, e só adorava um Deus santo e poderoso, que era Daniel. Então mandou o rei chamar Daniel, que era Belsazar. Em Babilônia, Daniel tinha sido cativo por Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá como um escravo. Eles tinham suas regalias porque eles tinham muitos atributos diferentes dos outros. Superava todos os magos, todos os astrólogos, todos eles superavam. Todos os 4. Naquele momento, chamou Daniel para distinguir o sonho. Daniel foi lá, revelou o sonho a Nabucodonosor, rei de Babilônia. A rocha representava Cristo, quando foi espedaçada. Daniel era chamado para a interpretação de sonhos. Todas as vezes que acontecia algo, o rei mandava o chamar, porque era o único capaz de distinguir o sonho, era Daniel. Como nós sabemos já na palavra de Deus, que Daniel trabalhou muitas vezes para o Senhor. Daniel ficou 70 anos cativo em Babilônia. Daniel foi o único que alcançou até o fim da promessa, até o fim do cativo. 70 anos de cativo.
O próprio anjo apareceu para ele e falou: fica, Daniel, que um dia ele ficará e reinará com Deus. Todos nós temos essa promessa, amados, de um descanso. Não o descanso físico que eu quero falar. Eu quero falar uma promessa de Deus, de vida nova, de um reino. O próprio Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria dito. Agora vou para o Pai e vou preparar-vos o lugar. Para onde eu esteja, estejais vós também. Sabemos que na casa do nosso Deus, Criador, que fez o céu e a terra, como um filho, o Deus Filho falou, há muitas moradas, mano. Deus tem muitas moradas para todos nós. É Deus que é o Criador do céu e da terra. Às vezes estamos angustiados, às vezes estamos atribulados, mas tudo é um trabalhar de Deus. É uma patente diante de Deus quando você passa por algo assim. É Deus lhe capacitando, porque Deus tem coisas melhores para você. Deus tem um lugar reservado para você. Deus tem um lugar reservado para cada um de nós que adoramos a Deus. Vamos aqui. Daniel foi lá chamado. Nesse tempo passou o tempo. Nabucodonosor levantou essa estátua de ouro para sua própria adoração e mandou Sadraque, Mesaque e Abednego se ajoelhar diante da imagem de escultura e adorar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se prostrar, se ajoelhar diante daquela imagem de escultura. Porque o mesmo Deus que Daniel tinha era o mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, sabendo disso, ficou muito irado e mandou chamar os 3 jovens para comparecer mais uma vez. Quando tocasse mais uma vez as trombetas, as harpas cantasse, e todos tinham que se ajoelhar e adorar. E ele queria que Sadraque, Mesaque e Abednego se ajoelhasse diante também da imagem de escultura. Por que Daniel não se ajoelhou também? E por que não foi lançado? É porque Daniel ele tinha uma regalia diante do rei. Ele tinha um atributo. Ele era conselheiro do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor já sabia que Daniel não se ajoelhava diante de imagem de escultura e nenhum a outros deuses estranhos. Por isso que o rei da Babilônia mandou ir lançar os 3 jovens dentro da fornalha de fogo. E mandou aumentar 7 vezes mais. Pensando ele que ia destruir os sonhos daqueles jovens. Muitas vezes o inimigo se levanta com um fogo tão grande diante de nossas vidas, querendo nos matar. Mas uma coisa ele se esquece, que Deus que tem o poder e todo o domínio, é Deus que estabelece reino e é Deus que abate reino. É Deus que levanta o homem do pó da cinza. É Deus que tem toda a autoridade, todo o poder. Se Deus disser sim, assim será. Se Deus disser não, assim também será não. Porque agindo Deus, quem impedirá? É Deus que tem a última palavra, é Deus que tem a primeira palavra. Por isso que ele foi contado diante, o seu reino foi contado. Seu reino estava chegando ao fim. Porque ele queria tomar a adoração de Deus. E só sabemos que só Deus merece toda a honra e toda a adoração e todo o louvor.
Quando ele lança aqueles 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente, ele vê de longe mais um, aí ele se auto-examina e diz, e nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha amarrado? Eles amarraram os jovens e jogaram. Na hora que eles jogaram os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, aqueles soldados morreram na mesma hora porque a fornalha estava acesa além do normal. O rei da Babilônia estava irado, querendo uma adoração, mas ele errou, ele perdeu o seu reino, porque só Deus merece a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E ele disse, e como é que eu estou vendo, além dos 3 jovens que nós lançamos, como é que eu estou vendo mais um? E esse tem a semelhança de um filho de um Deus. Ele reconheceu. E eles não estão pegando fogo, não estão se queimando. É só Deus que faz isso. É só Deus que tem todo o poder. Nabucodonosor mandou soltar eles e mandar eles sair para fora. Quando eles saíram para fora, nem o cabelo da sua cabeça foi queimado, nem as suas vestes foram queimadas. Porque Deus, Ele protege os seus servos. Deus, Ele protege os seus servos, que adoram em espírito e em verdade. Sempre quando Jesus falou assim, Jesus disse assim, eu estou atrás daqueles que me adoram em espírito e em verdade. O importante é que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Porque assim é Deus que nos escolhe. Deus já enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Quando Nabucodonosor viu aqueles homens ali intactos, ele reconheceu, ele proclamou esta palavra, que todos agora tinham que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e todos aqueles que se levantassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego tinham que morrer espedaçados. E suas casas queimadas, aqueles que não honrassem a Deus, para você ver quando o homem reconhece Deus. Mas a sua soberba de Nabucodonosor tinha chegado a um nível muito extremo, além do normal. Ele tinha muito poder, muita autoridade neste tempo. Foi ele que sitiou Jerusalém, foi ele que entrou em Israel e venceu todas as batalhas. Israel se encontrava cativo por Babilônia. Mas por ordem do Senhor. Porque antes de tudo isso acontecer, Jeremias tinha profetizado. Jeremias, profeta do Senhor, tinha profetizado. Disse que a Babilônia vinha sitiar Jerusalém, ia botar muitos cativos. O povo tinha que se arrepender dos seus pecados, porque sabemos que naquele tempo muitos estavam se escondendo. Tinha uma adoração a Deus, mas por trás de sua adoração existia um manto de trevas. Eles estavam servindo a 2 deuses. Não pode adorar 2 deuses. Pode amar um Deus e aborrecer a outro. Eles estavam à escondida, adorando imagem de escultura, sarroteiradamente. Pensando eles que iam fugir da presença de Deus. Iam fugir dos olhos do Senhor. Ninguém escapa dos olhos de Deus. E Deus ainda falou para eles se arrependerem, mas muitos não se arrependeram, alguns se arrependeram. Muitos naqueles tempos foram mortos ao fio da espada.
Uns se arrependeram, outros voltaram atrás e chegaram diante de Deus. Mas outros não. Nabucodonosor foi envergonhado, foi ter com os animais, foi comer capim com os bois. Ficou semelhante a um animal. É porque uns Deus abate e outros Deus honra. É só Deus que levanta reinos e estabelece reinos. É Deus que levanta o homem e é Deus que abate o homem. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Porque agindo Deus, quem impedirá? É Deus que tem a vida. É Deus que tem a morte. É Deus que determina os projetos entre os homens. É Deus que age entre os homens. Sabendo Ele que é Deus que tem o poder entre o céu e na terra. E deu também ao seu Filho. Todo o poder foi dado também ao Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Muitos de nós se perguntamos: por que eu estou passando por isso? Muitas vezes nós não entendemos. Os propósitos de Deus. Mas eu quero lhe dizer, amado, tudo que você está passando é projeto de Deus. É Deus que está no controle de sua vida, no controle de nossas vidas. Há momento para tudo. Foi determinado todo este prazo para depois Israel ser estabelecido novamente, para que eles pudessem reconhecer que é Deus que levanta o homem e tira o homem do pó da cinza. É Deus que tem autoridade. Israel foi preciso passar por isso, passar pelaquela prova de fogo, para reconhecer mais e mais o seu Criador. Se não fosse por Israel, pelos anjos de Deus de Israel, os servos de Deus de Israel, nós não tínhamos a palavra, nós não tínhamos conhecimento. Ainda tinham muitos que serviam a Deus em verdade, em santidade, em comunhão com Deus. Mas muitos tinham o esquecido. Se lembra de Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus protegeu Daniel dentro da cova dos leões. Assim como Deus enviou o seu anjo para proteger os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim enviou também um anjo também para Daniel, que estava na cova dos leões. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso crescimento espiritual. Deus, Ele não quer que nos tirar do mundo. Ele quer que nós vivamos no mundo, mas com comunhão com o Senhor, com o Criador. Que nós venhamos meditar nesta palavra e saber que só a Deus merece a honra e a glória e o poder. Porque sabemos que todos aqueles que faz e todos aqueles que adoram a imagem de escultura são igual a eles e semelhante a eles. Por isso que nós servimos ao Senhor como Israel serve, ao Deus Criador que fez o céu e a terra. Pois aqui eu agradeço essa oportunidade, amados irmãos. Todos fiquem na paz e vocês possam meditar esta palavra. Fiquem todos na paz. Amém.